Minha cabeça falou, tem que fingir aqui para ficar calma, né? Ficar calma. Aí ficou aqui, meu filho começou a estudar aqui, estudar aqui e tudo. Ele chegou aqui pequenininho. Aí a gente chegou aqui, sabia, brasileiro é pessoa boa. Foi a ideia de hospitalidade dos brasileiros e a esperança de uma vida melhor para a família que trouxeram Lotov Ivone e seus filhos ao país. Entrevistada pelo repórter Rafael Nascimento de Souza, ela conta que eles fugiram da guerra no Congo pensando em encontrar paz no Brasil. Por muitos anos, deu certo. Os filhos cresceram, estudaram e começaram a trabalhar. Moise Kabagambi, descrito por ela como um menino bom, chegou pequeno, com 11 anos, e aprendeu a chamar o Brasil de casa. Tido como alegre e prestativo pelos amigos, trabalhava como atendente em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, até poucos dias atrás. Até ser morto, no mesmo quiosque, com socos, chutes e golpes com um pedaço de pau. A gente morreu com... Ele trabalha. Lá com essa barraca trabalha. Antes da pandemia, depois da pandemia, Moisés não rouba. Ele costuma com o filho. Ele sabia ele. Conhece eles, mas se é problema, ele não pode matar ele, tirou vida dele. Tudo lá no praia andou. Sabia Moisés? Conhece Moisés, chama só ele angolano. Angolano, chama ele angolano. Que vergonha. Meu filho tudo amou o Brasil. Meu filho amou aqui no Brasil. Ele começa a perguntar para mim, por que ele matou ele? Ele sabia Moisés tem muito. Moisés tem amigo africano, não. Moisés tem tudo amigo brasileiro. Aí brasileiro matou meu filho. Na tarde de terça, a polícia prendeu 3 suspeitos de terem participado das agressões. Eles aparecem nas imagens de câmeras de segurança que mostram a série de violência. A família de Moise diz que ele foi ao quiosque cobrar a diária de 2 dias de trabalho que ainda não haviam sido pagos. Nas redes sociais, anônimos e famosos pediram justiça e associaram o caso a racismo e xenofobia. Congoleses, assim como venezuelanos e sírios, são as nacionalidades com maior número de pessoas refugiadas reconhecidas no Brasil. Segundo a polícia, os 3 detidos alegam que houve uma desavença que culminou em uma briga e negam qualquer relação entre o ocorrido e a nacionalidade da vítima. O que se sabe sobre o caso de Moise Kabagambi e como anda a investigação da polícia? O que a família conta sobre ele e sobre a expectativa de justiça? E como a história do jovem congolês reflete também parte da realidade de refugiados que buscam uma vida melhor no Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou Elisa Martins, estou com a Carolina Moran e neste episódio conversamos com o repórter Rafael Nascimento de Souza, que acompanha o caso, e com Débora Alves, assistente social e coordenadora de integração local no Rio da Caritas, que presta atendimento a refugiados e solicitantes de refúgio. Fique com a gente. Rafael Nascimento de Souza. Para começar aqui a nossa conversa, vamos explicar que o Rafael está conversando com o podcast na porta da divisão de homicídios na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A gente vai ouvir um pouco de barulho ambiente. Está em curso a apuração, a gente está conversando na terça-feira à tarde. E aí, Rafael, para a gente começar essa conversa, conta um pouco quem era o Moise, qual a história dele? O Moise, ele é um refugiado de guerra ali da República Democrática do Congo. Nos últimos anos, ali aquelas guerras tribais, e eles viviam mais no interior do país, e o pai do Moise, ele tinha ligações com a política da época no país dele, e quando houve a guerra, eles precisam se mudar. Eles são da tribo Ema, né? E aí eles são atacados, e ele precisa sair do país. O pai dele é morto, os avós maternos dele são mortos na guerra lá do Congo. E aí ele, com 11 anos,
A mãe dele então decide, olha, eu não posso deixar que os meus filhos morram aqui no Congo. Eles são 6 crianças, hoje são 6 filhos, né? Um mora na França e eles vieram aqui para o Brasil. Num primeiro momento, o Moise vem para o Brasil, ele está com 11 anos, com um passaporte diplomático, aquele passaporte vermelho, né, que ele é refugiado, e vem e mora com alguns amigos aqui. Só 5 anos depois que a mãe e os outros irmãos conseguem vir para o Brasil. Nesse tempo, eles se perdem na guerra. A mãe vai para São Paulo e ela fica lá alguns anos, e só algum tempo depois, um amigo também lá do Congo, ele vai para São Paulo e aí reencontra a mãe do Moise. E aí foi uma festa, porque aí eles trazem todos para o Brasil e aí eles vão morar ali em Madureira. E assim, é tão interessante que esse rapaz, ele é muito trabalhador, assim, ele sempre queria dar uma vida melhor para a mãe dele, segundo os relatos que eu ouvi de amigos e de parentes. Então ele trabalhava muito, claro, um jovem da idade dele, de 24 anos, o garoto quer sair com os amigos, quer tomar uma cervejinha, quer ir para festa. Então o Moise, há 3 anos, ele arruma um bico, né, antes da pandemia, ele arruma um bico de garçom, de atendente, aqui na Barra da Tijuca, a poucos quilômetros de onde eu falo agora. E o apelido dele lá era angolano. Angolano para cá, angolano para lá. E a galera o pessoal, os frequentadores, começaram a gostar muito dele. E ele fica lá durante a pandemia, ele continua trabalhando nesse quiosque, mas só que ele estava reclamando muito com a mãe e com os irmãos. Porque que acontece? O patrão dele, segundo a família, não pagava ele o mesmo tanto que os outros funcionários, né? E aí ele estava revoltado, porque ele não achava certo isso, e ele voltou para trabalhar na segunda-feira. Já tinha trabalhado no sábado e no domingo. Na segunda-feira ele volta para trabalhar. Ele ganhava uma diária de R$100 aproximadamente. E na segunda-feira ele volta para trabalhar. E foi o fatídico crime que aconteceu contra o Moise. Rafael, pela apuração que você tem feito do caso, ele foi então ao quiosque trabalhar e ainda cobrar uma dívida, foi isso? Sim, o Moise naquele dia, ele saiu de casa, que eles moram na Zona Norte, né, em Madureira, e ele falou com a mãe, eu vou trabalhar, falou com um amigo também, eu vou trabalhar, eu vou aproveitar e pegar a minha diária, que eu quero comprar alguns alimentos aqui para casa e também quero beber com os meus amigos. Aí Moisés saiu em casa, falou, cara, eu vou para pegar meu dinheiro, eu vou para buscar um mágico. A gente fala, o domingo também ele fala com o amigo dele, eu vou para pegar meu dinheiro, 2 dias eu vou comprar umas coisas com a gente para beber. Então, naquele dia, segundo os parentes, ele sai cedinho de casa, por volta de 9, 10 horas, e ele pega o BRT e vai até a Barra. Lá ele trabalha todo dia, ele serve ali as pessoas, estava um dia quente, né, aqui no Rio, ele serve essas pessoas, e no final do dia, segundo os familiares e algumas testemunhas, ele vai cobrar do gerente, do responsável lá, né, pelo estabelecimento, a diária. E não se sabe ainda, neste momento que a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios aqui da capital, eles querem entender o que aconteceu, o que motivou o princípio dessa briga, né? Não está claro ainda. Agora, tem imagens, né? Tem câmeras que mostram o que aconteceu, como é que foi o crime, o que dá para ver nessas imagens, o que houve? As imagens foram fundamentais, são imagens extremamente nítidas e que mostram perfeitamente a agressão, como culminou. O Moise está no quiosque, isso por volta de 9 horas da noite, da segunda-feira, e há uma briga. E eles discutem, o áudio não dá para ouvir o som, mas pelas imagens dá para ver que eles discutem. Logo em seguida, esse homem pega um pedaço de madeira, um taco de beisebol, e vai até o Moise. O Moise, então, tenta se esquivar com uma cadeira,
uma cadeira de praia. E aí, alguns segundos depois, esse rapaz sai, ele volta com os 4 agressores. Um dá um mata-leão no Moise, ele fica lá se debatendo e eles começam a agredi-lo, batendo com socos, chutes, pontapés. E em um determinado momento, quando ele já está desacordado, tem os braços e as pernas amarradas por um fio, por uma corda, e eles continuam as agressões. Na nossa apuração, mesmo o Moise já morto, que o SAMU atestou a morte dele já na praia, o quiosque continua aberto. O quiosque continua aberto, funcionando e atendendo as pessoas que estavam ali. Segundo os investigadores, foi uma barbárie. É o que eles me relataram. Bombeiros encontraram o corpo de Moise amarrado numa escada na orla. O laudo do Instituto Médico Legal aponta que os pulmões de Moise tinham áreas hemorrágicas de contusão e vestígios de broncoaspiração de sangue, e que a causa da morte foi traumatismo do tórax com contusão pulmonar. A polícia já ouviu 8 testemunhas. Uma delas contou que Moise pedia para não ser morto enquanto era espancado. Rafael, e o que se sabe até agora sobre esses agressores? Quem são esses suspeitos de terem agredido o Moise até a morte? A Polícia Civil nos informou que 2 pessoas foram presas. São elas um vendedor de caipirinha que trabalhou com Moise e um outro rapaz que se entregou mais cedo, aquele que aparece batendo com muita força no corpo de Moise. A Polícia Civil pediu a prisão de 3 dos suspeitos de terem matado o congolês. Um deles foi encontrado em casa, em Santa Cruz, na área da milícia. Ele estava escondido em casa e, segundo os investigadores, ele disse que ele havia feito besteiras. Também, na noite desta terça-feira, a Prefeitura do Rio decidiu interditar o quiosque Tropicália e ele não vai poder funcionar até que as investigações terminem. Agora, Rafael, você conversou com a mãe do Moise, né, Lotove Ivone. Como é que foi essa conversa? Você foi até a casa da família? Conta pra gente. Olha, foi uma conversa muito dura. Nós saímos da redação. O objetivo seria vir aqui para a Barra da Tijuca para a gente pegar detalhes sobre essa investigação. E a minha fonte perguntou se eu queria entrevistar a mãe, se eu toparia entrevistar a mãe. Saímos, então, nós mudamos a rota, a sede do jornal fica no centro e a Barra fica na zona oeste, é um pouco distante, então fomos para Madureira. Chegamos em Madureira, nós ficamos umas cerca de 3 horas na porta da mãe, porque a mãe estava sob efeito de remédio, né? Porque ela tinha acabado de enterrar o filho. Ela falou comigo há menos de 15 horas que ela enterrou o filho dela. E eles moram num apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Quando eu entrei, eles têm o costume de tirar o sapato, eu deixei o sapato no chão e entrei. E ela estava sentada, ela olhou para mim e ela começou a chorar. A minha reação foi abraçá-la e aí ela começa a chorar, assim, copiosamente. Eu sentei, ela pede para eu sentar e ela começa a falar. Ela começa a relatar como foi a vida dela, né? Como que a vida dela foi difícil no Congo e como que estar no Brasil era uma esperança de dias melhores, de uma vida melhor, mas que não entrava na cabeça dela que um brasileiro iria matar o filho dela como eles matam no país dela, né? No Congo. Essa para matar a pessoa com tipo assim, para matar a pessoa, para quebrar a costa, para quebrar pescoço, olho, tudo entrou dentro. Essa tipo, mas aqui no Brasil, vi no televisão, mas esse cachorro morreu, né? Faz umas coisas, né? Mas ele é humano, ele é humano.
E eu acho que a parte mais difícil foi essa, assim, ter que escutar esse relato. Eu não sei se vocês me permitem, eu abrir um parêntese. Eu sou negro e eu me coloquei no lugar dela. Na verdade, eu coloquei os meus pais, a minha mãe, no lugar dela. E ouvir o relato dela, ela o tempo todo abraçado com o retrato do filho, e durante toda a entrevista, eu não conseguia parar de chorar, porque na visão dela, e que eu super entendi, é que eles saem de um país extremamente pobre, de um país conflituoso, e eles vêm para o Brasil para dias melhores. E durante todo o tempo, ela frisou para mim que ela sempre quis vir morar no Brasil, porque aqui, segundo ela, era um país de oportunidades. Entendeu? E aí ela vira e fala assim, olha, eu tenho vergonha da minha escolha, porque eu pensei que eu fosse criar os meus filhos aqui e eu não perderia meu filho. Ela tem um filho brasileiro, o filho mais novo dela é um brasileirinho, ele tem 8 anos, 9 anos, e hoje mora no Brasil. Então, escutar aquele relato foi muito doloroso, porque ela frisava que o filho dela era um menino trabalhador e ele só queria dar dignidade para eles. E ela pontuava, eu falava com ele para ele procurar um trabalho de carteira assinada, mas ele falava, mãe, na pandemia eu não consigo, eu não tenho carteira assinada, eu não tenho trabalho no Rio de Janeiro durante a pandemia. Então ele continuava indo, era pouco, na verdade, R$100, cerca de R$100, mas que para eles fazia falta, esse dinheiro fazia falta. Então ele usava para comprar alimentos, ajudava a pagar o aluguel do apartamento, né? E também para comprar as coisinhas dele, assim, do dia a dia, coisa de jovem, né? É realmente uma dor inimaginável. Ela veio por um país onde a cada 23 minutos morre um jovem negro, né? Então, é claro que tem ali toda essa crueldade, mas infelizmente é uma cena que se repete aqui no Brasil, né? Quantas mães como essa choram as mortes de seus filhos negros aqui no Brasil, né, Rafa? Sim, infelizmente, tem repercutido e é isso, assim, a gente tem que ter empatia, né? A gente tem que se colocar na dor do outro e vê-la ali, os irmãos ali, sem chão, ela falando assim, eles são os meus únicos parentes. Eu não tenho parente nem aqui no Brasil nem no Congo, entendeu? Aí você imagina uma mãe dessa que perdeu o marido, perdeu o pai dos filhos dela para a guerra, perdeu a mãe, perdeu o pai para a guerra, perdeu irmãos para a guerra no Congo, uma guerra étnica que vem há anos, e aí você vai para um outro país a quilômetros e quilômetros de distância, que teoricamente, no sonho dela, você iria criar seus filhos, dar dignidade para os seus filhos, dar o mínimo de dignidade, que eu acho que a gente precisa, é o mínimo de dignidade, e vem e o filho dela é assassinado brutalmente, porque o filho dela foi assassinado brutalmente, e no depoimento que eu tive acesso de um dos policiais, ele implorou para não morrer, né? Uma testemunha contou que ele implorou para não morrer. Assim, é inimaginável você morrer com socos, pontapés, sendo agredido com um taco de beisebol, entendeu? Rafael, e além do choque, claro, com o acontecimento desse, o que os familiares te disseram sobre o que acontece agora? Quer dizer, o que eles esperam, que ação que eles pretendem tomar? Sim, a Comissão de Direitos Humanos da OAB e a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio, eles entraram em contato com a família, eles estão recebendo apoio psicológico, né? Estão recebendo todo tipo de apoio. A Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui do Rio de Janeiro, inclusive, assumiu oficialmente a defesa da família de Moise Mugeni, de 24 anos. E assim, ela pretende processar o quiosque. Ela fala assim, eu quero processar para eles entenderem que eles não podem fazer isso, sabe? Que eles não podem fazer isso com ninguém. É inadmissível. Em paralelo a isso, a Secretaria de Ordem Pública já esteve no local, né, a Secretaria de Meio Ambiente, eles estão analisando se esses 2 quiosques estão funcionando lá na legalidade. No entanto, a Orla Rio suspendeu por hora as atividades desses 2 quiosques.
Tropicália e de um quiosque ao lado que as autoridades ainda não informaram o nome. Então, por hora, essas duas empresas estão proibidas de comercializar ali na orla da Barra da Tijuca, em frente ao posto 8. Rafael Nascimento de Souza, obrigada pela participação no Ao Ponto. Bom trabalho aí para você. Obrigada, Rafael. Um abraço. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Débora Alves, a família do Moise chegou ao Brasil em 2011, né? Como é que foi essa adaptação? A Cáritas ainda mantinha contato com ele, com a família dele até hoje? Sim, eles chegaram, uma parte da família chegou em 2011, né, 4 irmãos, todos menores de idade ainda na época, um prestes a fazer 18 anos, que era o mais velho, e a gente começou desde então o acompanhamento da família, né, de tentar inserir em políticas públicas, né, orientar sobre as questões do Brasil, moradia, acesso à escola, acesso a trabalho, né, e como acontece de modo geral com as famílias que a gente atende, à medida que eles vão ficando mais independentes, principalmente financeiramente, né, e construindo as relações, né, na comunidade onde eles estão morando, eles começam a participar menos das atividades da Cáritas, né, mas sempre tendo a Cáritas como referência. Então, de tempos em tempos, eles retornavam para ver questões de documentação ou para ver questões de trabalho e capacitação, e a gente sempre mantinha esse contato, né, assim como a gente faz com a maior parte das pessoas que a gente atende, né. Ô Débora, como é que esse crime afetou a comunidade de refugiados, imigrantes aqui no Rio e em todo o Brasil, né? E o trabalho de vocês aí na Cáritas, sei que você estava até participando de uma reunião antes de falar com a gente, né? Sim. Situações como essa abalam todos nós, né? A comunidade congolesa é uma comunidade muito unida, né? Normalmente eles até se colocam como irmãos, primos, mesmo sem terem laços sanguíneos, né? Então isso afeta enormemente, porque a gente sabe que já existe uma questão de preconceito, né? Muitas pessoas, muitos brasileiros não entendem, né, a necessidade que essas pessoas têm de se deslocar dos seus países de origem, de vir para o Brasil em busca de proteção, né? E a gente também trabalha nesse sentido de informar e orientar, né? Muitas pessoas que vêm para o Brasil como refugiados não tinham o grande desejo de viver no Brasil, né? Eles vieram para cá como uma única alternativa de salvar sua própria vida, né? De proteção dela e da sua família. Então, a gente sabe que existe esse preconceito, né, por ser estrangeiro, pela questão racial também, né, porque no caso do Moise, né, era uma pessoa negra. Então, isso abala profundamente, né, a comunidade congolesa, a comunidade dos refugiados, nós que trabalhamos com essa temática e estamos o tempo todo, né, lutando na contramão desses eventos tão brutais, né. Os imigrantes e refugiados negros enfrentam maior resistência do que os brancos? Um congolês negro como Moise tem mais dificuldade do que um imigrante sírio, por exemplo, ou um imigrante venezuelano branco? Sim. O Brasil, né, nós vivemos um país racista, né, embora muitas pessoas pensem o contrário, ainda temos essa cultura racista. Então, a gente percebe isso, inclusive nas contratações, né, de a gente encaminhar pessoas e no final ninguém ser contratado, né, não tinha o perfil, ou até de empregadores, né, de falar sobre a força, né, do homem negro, então para aquele trabalho pesado de descarregar caminhão seria o mais adequado. Infelizmente a gente ainda vive essa realidade e tenta, né, de todas as formas possíveis desmistificar essas questões, né. Débora, a Cáritas do Rio, a Agência da ONU para os Refugiados e a Organização Internacional para as Migrações emitiram uma nota, né, de consternação, afirmando que estão acompanhando o caso. Como é que está sendo esse acompanhamento e de que maneira, na visão de vocês, o que aconteceu ganha aí associações com xenofobia, né? As pessoas têm associado muito o fato de ser um imigrante, um refugiado, de ser negro. Sim, nós lançamos, a Cáritas lançou uma nota conjunta, né, com a Acnur e com a OIM, que são essas agências da ONU. São agências que atuam em parceria com a Cáritas. Nesse caso especificamente, né, as investigações estão acontecendo, né, a gente tem acompanhado, assim como todas as pessoas, né, as notícias que são vinculadas na imprensa, mas, de forma geral, né, a gente sabe que essas situações de racismo e xenofobia são recorrentes e muitas pessoas, né, refugiadas enfrentam
essas questões no dia a dia, né, aqui no Brasil. A gente está acompanhando e à disposição, né, as nossas advogadas, né, o setor de integração local, que são as assistentes sociais, para apoiá-los da forma como eles nos solicitarem e que for possível também pela instituição. Existe algum levantamento também sobre essas dificuldades, ou as agressões ou outros obstáculos até que envolvem violência física, enfim, que eles passam no Brasil? Existe esse levantamento e quais são as ferramentas de proteção que essas pessoas têm aqui no Brasil? Eu desconheço esse levantamento, não sei se ele existe, até porque muitas vezes essa população fica invisível, né, aos olhos da sociedade, né? Mas as ferramentas principais, né, que a gente busca utilizar é a conscientização, né, falar sobre o tema. Né? Nas redes sociais da Caritas, a gente sempre tem muitas postagens, muitas questões, né, sobre o refúgio principalmente, porque a gente sabe que o desconhecimento sobre o direito que essa pessoa tem de acessar os serviços muitas vezes é o que impede ela de ter esse direito efetivado. Então, não só com a própria sociedade, fazendo esse trabalho de divulgação e conscientização, mas com as próprias pessoas migrantes e refugiadas que a gente atende, para que elas se fortaleçam e possam também cobrar por seus direitos nos espaços públicos onde elas forem, né, circular, né? E sempre também tendo respaldo, né, do governo, uma vez que o governo brasileiro é signatário de vários acordos internacionais e tem uma lei nacional, né, de proteção às pessoas refugiadas que vivem no Brasil nessa condição, né? A Embaixada do Congo no Brasil cobrou explicações das autoridades. Em um documento, informa que há outros 4 casos de congoleses brutalmente assassinados no país e diz que aguarda o resultado das investigações policiais. Débora, por que o Brasil acaba virando uma alternativa para essas famílias, né? Um país que tem tantos problemas sociais, problemas raciais, como a gente sabe, mas ainda é melhor para um refugiado africano, congolês, vir para o Brasil do que ficar onde está. São algumas questões, né, que envolvem isso. Para algumas pessoas, a proximidade, né? Então, no caso de venezuelanos, por exemplo, né, a proximidade com o país de origem. A gente sabe que nem todos os países têm essa abertura que o Brasil tem, né, de receber pessoas em situação de refúgio. Então, dentre os países que têm essa abertura e que podem receber, né, o Brasil é um deles, e aí tem essa facilidade, né, de poder vir. E dependendo da nacionalidade, pelo fato de já ter uma comunidade formada, né. Então, os congoleses, por exemplo, que até 2018, mais ou menos, era a população mais representativa, né, de refugiados que a gente tinha no Rio de Janeiro, as pessoas buscam, né, essas comunidades porque recomeçar do zero e sem nenhum apoio é muito mais difícil, né? Aqui no Rio de Janeiro tem registradas mais de 60 nacionalidades diferentes de pessoas em situação de refúgio. Até 2018, mais ou menos, os congoleses eram a maior parte das pessoas atendidas, mas desde a situação da Venezuela, né, começou a ser a Venezuela a maior nacionalidade. Mas tem diversas outras, né, que enfrentam situações semelhantes, né, de dificuldades de integração. Porque é isso, né? O que é integração, né? É simplesmente você não morrer de fome, ter um teto em cima da sua cabeça. Acho que o conceito de integração ele é muito mais amplo do que isso, né? E passa por você se sentir seguro no local onde você mora, né? Então, nesse momento como esse, isso vem à tona, né? Esse questionamento, né? Que tipo de integração é essa que o Brasil está garantindo, né, para essas pessoas que saem dos seus países de origem para salvar a própria vida, né, para fugir de situações de conflito, de guerra, de perseguição, e se deparam nesse país de acolhida com situações de violência extrema, né? É muito complexo. Débora Alves, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você e para sua equipe aí. Obrigada, Débora. Um abraço. Obrigada. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Pedro Araújo e a edição é do João Guilherme Lacerda. Amanhã tem mais. Até mais.